pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu voltei com resenha. Vou falar um pouquinho pra vocês sobre Persuasão, livro da Jane Austen, que eu li recentemente e eu demorei pra terminar, mas eu finalmente consegui terminar. Persuasão não costuma ser o livro mais comentado da Jane Austen, eu acho que essa posição sempre fica ali com a tríade de Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito e Emma, sendo que Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito são bem mais famosinhos. Mas eu já tinha assistido o filme de Persuasão há alguns anos, quando eu comprei um box com várias adaptações da BBC de Jane Austen, e eu tinha ficado super apaixonada pela história, e tava adiando ler esse livro há eras, porque eu não tinha ele físico, mas acabei descobrindo que ele já tá gratuito em algumas plataformas, tem aquele site gutenberg.org, um negócio assim, eu vou deixar aqui nos comentários, e você pode baixar alguns e-books de livros clássicos que já estão em domínio público, e aí eu acabei baixando Persuasão e li no Kindle, e foi uma ótima escolha. Então, a Persuasão vai contar a história da Anne Elliot. A família dela, o pai dela fazia parte da nobreza, mas a família dela tá passando por várias dificuldades financeiras, e a gente começa a história com a família dela tendo que alugar a grande casa deles lá e se mudando provisoriamente para Bath. A Anne é a filha do meio, se não me engano, ou a mais nova de 3 irmãs. Então tem ela, a Elizabeth e a Mary. E basicamente a família dela é meio lixo, né? O pai dela é um cara super vaidoso e super escroto que rasga dinheiro e não tem noção de qual é a posição da vida que ele tá agora. A Elizabeth, que é a irmã mais velha, é uma maluca que também tem o nariz super empinado e acha que ela é melhor do que todas as pessoas. E a Mary é uma hipocondríaca maluca que quer ser o centro das atenções de tudo, que acha que ela tem que ser a prioridade de todo mundo pra tudo, enfim. A família dela é toda psicótica e a Anne é basicamente a única pessoa centrada em toda a família Elliot. Mas quando a família dela vai pra Bath, depois que eles alugam a casa, ela acaba ficando pra trás pra passar uns dias com a irmã Mary, que mora ali nas imediações dessa casa, e ela descobre que quem alugou a propriedade da família dela, na verdade, foi a irmã do cara de quem ela costumava ser noiva. E aí a gente descobre que 8 anos antes a Anne estava noiva de Frederick Wentworth e eles tinham tudo pra dar certo, só que no final das contas ela se deixou influenciar pela madrinha dela, que é a Lady Russell, e acabou pensando que talvez não fosse uma boa ideia se casar, porque ele não tinha muitas posses, era um casamento que não tinha ali muito futuro. E agora, 8 anos depois, ele reaparece, e ele reaparece um homem rico. Ele foi pra marinha, acabou fazendo dinheiro, virou capitão, e basicamente ela tem que lidar com tipo, puta que pariu, eu deixei esse cara embora e eu continuo apaixonada por ele. Eles começam a conviver porque estão ali morando super próximos, as famílias se falam, e ela vai reacendendo esse amor por ele, porém muito crente de que ele não tá nem aí pra ela. Tem um monte de desencontros ali no meio até que a gente ganha o Felizes para Sempre, porque o livro de Jane Austen é óbvio que os casais sempre ficam juntos e tudo termina em casamento, é tudo sempre muito feliz. Persuasão é o livro mais curto da Jane Austen, até onde eu sei, definitivamente foi o livro mais curto dela que eu já li até agora, apesar de eu não ter lido todos, e é também um dos livros mais românticos. Em todos os livros da Jane que eu li até agora, que foram Orgulho e Preconceito, Emma e o Razão e Sensibilidade, a gente tem uma mensagem a ser passada ali. Persuasão tem menos isso. A gente ainda tem a presença dessa mensagenzinha que eu acho que é essa coisa do não se deixe influenciar, mas a presença dela não é tão forte quanto nos outros livros, assim. Ele é mais romance pelo romance. E exatamente por isso eu acho que ele é o livro mais morno também. Ele tem menos reviravoltas. A primeira reviravolta, obviamente, é quando a Anne reencontra o Wentworth, e aí a gente tem toda essa coisa dos sentimentos que vem à tona, e de lembrar do passado, de você não saber exatamente se eles estão na mesma página, se o Wentworth ainda se sente da mesma forma por ela. A gente tem todas as mensagens subliminares que ficam no ar aí durante os diálogos, né, as coisas que ele fala, as coisas que ela fala, o pouco contato que ele tem com ela e como isso vai mudando ao longo do livro. Mas ele não é uma história que muda da água pro vinho, assim, que tem momentos de virada muito óbvios, como por exemplo, Orgulho e Preconceito, que eu acho que ele tem mais isso, né? A gente tem momentos de embate maior, até porque o caráter dos personagens meio que pede isso, mas em Persuasão é tudo bastante morno. Por isso também eu tenho a impressão de que eu senti menos mudança nos personagens. A gente não tem muito contatos com quem era a Anne antes do livro começar, né? Toda a referência que a gente tem de passado é dado nos pequenos flashbacks, né, e dela falando sobre isso também. Mas a gente não sabe como que ela era antes e como que ela é agora. Dentro do que a gente conhece da história, né, nesse breve período que a gente acompanha durante a história de Persuasão, ela não cresce tanto, assim, ela começa e termina mais ou menos no mesmo tom. Eu acho que ela aprende a lidar melhor com ela mesma e aprender a acatar também as opiniões que ela tem, mais do que a opinião de outras pessoas, mas ela acaba continuando na mesma linha, assim, ela já era perfeitinha, ela termina perfeitinha. O Wentworth, por outro lado, eu acho que ele tem um crescimento maior, porque, de novo, a gente não tem essa referência de quem ele era antes, mas logo que ele chega, ele tá muito metidão e ele tá muito metendo banca, de tipo, ela é minha ex e eu quero provar pra ela que eu tô super bem, quem nunca? E a gente vai vendo ao longo do livro o quanto ele percebe que as atitudes que ele toma e as escolhas que ele faz
também ao longo da história, que ele percebe que ele tá fazendo cagada e ele vai se emendando e vai aos poucos recuperando ali a confiança nela e a confiança nele mesmo e baixando um pouquinho a bola. E quando a gente chega no final, ele percebe os erros dele, que é uma coisa que eu acho maravilhosa, assim. Nos livros da Jane Austen, romances de uma maneira geral, eu gosto muito quando personagens percebem que eles fizeram alguma coisa errada e eles pedem desculpa e eles não economizam nisso. O Frederick faz exatamente isso, assim. Ele percebe que ele fez cagada e ele fala sobre isso, ele pede desculpas. No todo, eu não acho que Persuasão é a história mais marcante que a Jane Austen já escreveu. Eu gostei muito do livro, assim como eu já tinha gostado muito do filme antes. Enfim, eu curti bastante, apesar de não ter sido o livro mais memorável, eu ainda prefiro Orgulho e Preconceito ou mesmo Emma, que é o meu preferido. Fica a dica, se você quer começar a ler Jane Austen, mas não quer começar pelos clássicos mais hipados, eu acho que Persuasão é uma boa pedida. Se você tá querendo ler em inglês também, você tem ali um nível ok. Eu não achei que foi um livro que exigiu muito de mim. Tem alguns termos diferentes, sim. O Kindle me ajudou muito com isso, porque ele tem a ferramenta de dicionário, né? Então ele pôde me dar as correções ali que eu precisava. Então, se você quer tentar ler em inglês, também é uma ótima pedida, por não ser um livro muito longo também, e por eu não achar que a linguagem dele foi necessariamente complicada. E também, se vocês quiserem saber mais sobre as minhas opiniões de Persuasão, vocês podem escutar o podcast Quarta Parede! Yay! Persuasão foi um dos livros que a gente analisou por lá. Esse é um podcast que eu faço em parceria com a minha amiga Ana Lívia. A gente publica episódios novos toda quinta-feira, e nesses episódios a gente fala sobre o desenvolvimento de personagens em diversos livros. A gente fez um arco de Jane Austen, um arco de Shakespeare. Enfim, a gente falou sobre várias coisas e eu vou deixar o link aqui na descrição se vocês quiserem conhecer esse podcast. E eu fico por aqui hoje. Se vocês curtiram esse vídeo, deem aquele like, deixem suas opiniões sobre o livro aí embaixo pra gente continuar esse papo. Se inscrevam no canal pra continuar por dentro das novidades do Veda e eu vejo vocês amanhã. Então, tchau, tchau!